muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Criminal ao Vinho. Hoje é o último episódio dessa temporada, nosso 8º e último episódio. Foi uma temporada muito feliz de ser gravada, né, Michel? E com certeza no que vem a gente vem com novos convidados, mas esse é um episódio especial. Eu e Michel combinamos já no início da temporada que a cada nova temporada a gente escolheria um convidado que já passou por aqui, que já participou, né, e que a gente sente saudade dos nossos convidados, e aí escolhemos um que foi muitíssimo especial para fechar essa temporada. Mas antes de falar do nosso convidado, o Michel vai falar um pouquinho do vinho escolhido hoje. A Adega Brasil, nossa patrocinadora, aqui agradecendo pela parceria nesse nosso retorno, ela mandou para nós um vinho chamado Numantia, que é um vinho da região do Toro, na Espanha. 18 meses de barrica de carvalho francês, intenso, cereja, toques de cereja, figo, chocolate. E ele harmoniza aqui, como todos os vinhos que a Adega Brasil manda para nós, aquele vinho para churrascada, né? Pro vinho, pro bife ancho, para paleta e cordeiro. Então dá para você entender aqui a potência que é o vinho. E como é um vinho europeu e o nosso convidado tem algumas ligações com um determinado país da Europa que não é a Espanha, acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Normalmente eu falo um pouco o currículo do convidado e depois eu conto algumas curiosidades, mas hoje eu vou inverter, porque eu conheço esse convidado há muitos e muitos anos, muitos mesmo. E aí, estava até fazendo a conta, fiquei um pouco assustada de quantos anos a gente já se conhece, e eram essas curiosidades que eu não sabia sobre ele, Michel. Eu fiquei bem surpresa quando eu comecei a fazer aquele nosso stalking, pesquisar coisas do passado, enfim, e aí descobri algumas coisas aqui que eu realmente não sabia, mesmo nesses anos de relacionamento. Então, a primeira coisa é que ele queria ser arquiteto. Chegou a passar na Universidade Federal do Paraná, no curso, mas desistiu no primeiro dia. A outra curiosidade é que ele chegou a treinar futebol num time da Itália, de segunda divisão. Ele foi surfista, aqui pegou onda no Pico de Matinhos e tinha, inclusive, uma loja para fazer coisas nas pranchas de surf. Vai contar pouquinho sobre isso. Foi shaper. E tinha uma das terceiras maiores marcas aqui de Curitiba na época. Então, além de jogador de futebol, era também surfista o nosso convidado. E agora, em relação ao currículo mais formal, não que isso não seja um currículo, né? Mas um currículo mais formal. Ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, coordenador do setor de recursos criminais aqui do Estado do Paraná, também do Ministério Público, doutor em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná, professor de processo penal em diversas graduações, pós-graduações, no mestrado, enfim, e na escola do Ministério Público também. Então, estamos hoje com o meu queridíssimo, eu sou suspeita para apresentar esse convidado, porque se tivesse uma carteirinha de fã, acho que eu seria a carteirinha número 001. Então, hoje a gente está aqui com o nosso queridíssimo Rodrigo Chemin. Professor, doutor Rodrigo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Obrigado vocês dois, né, queridos amigos aí que enfim, brindaram com essa oportunidade de retornar aqui nesse ambiente maravilhoso, desse podcast de vocês aí sobre direito, vinho, direito criminal. Enfim, para mim é uma alegria, dois grandes amigos, né, tenho certeza que a gente vai bater um papo aí bem legal. Muito bom. Para quem não sabe, o Rodrigo Chemin foi o nosso primeiro convidado, lá no ano de 2019. Se você for no YouTube e ver lá, o primeiro episódio é com o professor Rodrigo Chemin. E Chemin, Rodrigo, enfim... Quando você ingressou no Ministério Público, como que foi? Assim, você já tinha ideia de tô na faculdade, quero ser promotor de justiça, ou isso foi surgindo no meio do caminho? E quando você passou, como que foi a tua experiência de Ministério Público? Como que era lá quando você passou para agora? O que que você vê de grande diferença? Foi surgindo no curso de Direito, né? Durante a faculdade, eu até experimentei advocacia, fui estagiário do professor Rolf, né? Durante um ano, enfim, para me sentir se era a minha praia ou não. Trabalhei no Tribunal de Justiça do Paraná, fui funcionário do tribunal, na segunda vara de delitos de trânsito, depois na biblioteca do Tribunal de Justiça e também como assessor de desembargador Ronald Ascioli. Ele até queria que eu fosse juiz, porque ele disse que tinha uma tradição, de que os assessores dele viravam juízes e tal, e eu, infelizmente, vou quebrar a tradição, porque a minha praia é o Ministério Público. Na época eu nem arrisquei fazer concurso para juiz, tinha aberto até. Na mesma ocasião que eu fiz o concurso do Ministério Público, eu disse, não vou nem me inscrever porque eu não quero correr o risco. Eu realmente gostaria de ser promotor de justiça. Claro, está no sangue, meu pai é de carreira, enfim, mas eu também me identifiquei com a ideia ao longo das minhas experiências no estágio, né, e de atividade profissional durante o curso de Direito. Entrei no Ministério Público em 92. Naquela época não exigia 3 anos ainda, né, de
fim de atividade jurídica. Então, eu me formei em 91, minha formatura foi em 7 de fevereiro de 91. Dia 15 de agosto, 21 de agosto, eu estava tomando posse como membro do Ministério Público do Paraná. Já no primeiro concurso dei sorte, claro, estudei, né? Enfim, já vinha me preparando para isso e acabei ingressando já de primeira. O que foi bom por um lado, porque já, enfim, me estabilizei na minha pretensão de profissional. Foi bom também para sair de casa, ganhar a vida. Eu tinha 24 anos de idade. E, por outro lado, ainda talvez muito cru ainda, né? Porque você era jogado aos leões, né? É isso que eu ia perguntar. O molecão... Porque é um moleque com 24 anos, assim, né? Hoje a gente fala... Não, na época a gente vê muito velho com 24, mas na verdade não. É uma pancadaria vocês com 24 anos ser promotor, ter que lidar com os mais variados tipos de problema. E aí que eu quero chegar. Como que foi daí a saída para o interior? Foi assim... Naquela época não tinha... Hoje tem até um curso preparatório dos promotores, tem todo um cuidado da escola do Ministério Público com os promotores que estão ingressando, tal, uma preparação maior. Na minha época, assim, ó, aqui é o setor tal, aqui é o setor tal, aqui é o setor tal, de 3 dias assim, de visitação ambiental. E disse, ó, então tá, agora vai. E eu fui, né? Fui para Telêmaco Borba, cheguei lá na segunda-feira, tinha até me entender o que estava acontecendo, achar um lugar para ficar no hotel, me instalar, conhecer as pessoas, tal. No primeiro dia não fiz nada, praticamente, a não ser me ambientar. E já no primeiro dia, no final da tarde, o outro promotor, que já estava há mais tempo lá, que era o João Rodrigues de Almeida Sobrinho, um grande sujeito, aprendi muito com o João, ele chegou para mim e disse, olha, então, quinta-feira tem um júri. Eu falei, beleza, vou assistir. Ele falou, não, você vai fazer. E dali até quinta eu não fiz outra coisa a não ser me preparar para esse júri, que eu nunca tinha assistido um júri até o fim. O primeiro júri que eu assisti até o fim foi o meu. Né? E, enfim... E como foi? Não, eu estava nervoso, claro, né? Normal, né? Eu estava bem nervoso, para dizer bem a verdade, mas tinha me preparado, parecia um maluco dentro de casa, sozinho, né? No interior, uma casa de madeira, aquelas casas antigas, ecoava o som. De noite eu ficava falando para as paredes o meu discurso do plenário, né? Treinando a fala, né? Organizando a fala. Bom, o advogado que atuou era um advogado daqueles de júri da comarca, já há 20 anos fazendo júri e tal. O júri era 13h, eu fui de manhã para o fórum para organizar as coisas que tinha que fazer ali. E ele foi se apresentar para mim, o advogado. Disse, doutor, o doutor está chegando agora, né? Vim me apresentar, eu sou o fulano. Doutor, fica tranquilo, tá? E eu tremendo embaixo da mesa, assim, claro, estou tranquilo, né? Estou tranquilo. Mas, na verdade, estava nervoso. Mas depois que você levanta, a palavra é do Ministério Público, tal, você levanta, está preparado e começa a falar, aí me soltei, aí fui. Aí pensei, bom, agora o que tinha de mais complexo para fazer eu já fiz. O resto que vier é lucro. Conhecimento teórico eu já tinha, por conta da preparação para o concurso, né? E foi, enfim, dali para frente foi... Aí dali para frente eu tive júris assim que a procuradoria me ligava, eu era promotor depois, na carreira fui em outras comarcas, estava em Assis Chateaubriand, uma época, e me ligaram do Ministério Público, a procuradoria, e disse, olha, tem audiência hoje à tarde? Tipo, eram umas 11 horas da manhã, assim. Eu falei, não, hoje à tarde, por coincidência, não tem audiência. Então, você precisa ir para Campina da Lagoa. Ah, é? O que tem? Não, que tem um júri lá, começa 13h. Vai, pega o carro e vai. E eu fui. E eu comecei a estudar o processo na hora que iniciou o júri. Peguei lá, era processo físico ainda, né? Então, pedi para o juiz, olha, eu estou chegando agora, me dá o processo aí. Enquanto você vai interrogando o réu, fazendo as coisas, eu vou me instruindo aqui. E fiz o júri. E, aí você já pega a cancha, né? Vai, né? Enfim. Claro que um advogado, talvez hoje, que o cliente contrata, jamais faria uma coisa dessa, mas... A gente é obrigado a fazer, porque não pela tem recorrência, né, mesmo que tinha. Mas o Michel perguntou assim sobre a diferença do Ministério Público naquela época e hoje. Bastante. Você consegue enxergar não só a questão estrutural, assim, mas da atuação como um todo, das bandeiras, da importância que o Ministério Público dá para uma coisa e hoje para outra. O que você nota assim de principais diferenças? Muita. A questão estrutural, enorme a diferença, né? Você não tinha estrutura nenhuma. Era você e você. Hoje não tem assessor, tem estagiário. Naquela época não tinha nem estagiário. Então era assim uma coisa muito crua, né? Não tinha nem telefone, tinha que pedir emprestado para o juiz o telefone. Será que posso ligar lá para Curitiba e tal?
Hoje não, hoje você tem uma estrutura que talvez não seja ainda a ideal, mas já existe, né? Então isso melhora bastante a performance. Ao mesmo tempo, a atividade do Ministério Público ficou cada vez mais complexa, né? Por conta de uma série de mudanças legislativas que na época não existiam, que passaram a existir. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela provoca uma revolução na maneira de atuar, de preferência institucional. A preocupação com a vítima ganhou uma dimensão muito diferenciada, né? Queria até fazer uma homenagem, se me permitirem, já que falei das vítimas e do que representa isso tudo em relação à minha mãe. Porque, só para você ter uma ideia de como era diferente o cenário, ninguém falava de vítima. Vítima não existia. Ninguém se preocupava com a vítima. A minha mãe, que foi advogada, procuradora do Estado, ligada na área do direito, né? E casada com meu pai, que era da área do Ministério Público, sempre se incomodava, talvez até mais que o meu pai, com a questão, escute, vocês sempre se preocupam com o réu, mas ninguém olha para a vítima. Né? E ela, então, resolveu fundar uma associação na época, isso foi lá nos anos 80, chamada ARESV, Associação de Reestruturação Social de Vítimas de Crime. Foi a primeira do país. Não existia nenhuma estrutura, nem do Estado, nem fora do Estado. Foi a pioneira do país. E ela, de forma voluntária, outras mulheres, procuradores e advogadas e psicólogas e assistentes sociais, todas trabalho voluntário, faziam essa coisa de dar uma assistência para a vítima. Que, claro, depois ela chegou num ponto que ela disse, olha, eu criei a estrutura, mas não dá mais para tocar, não consigo mais fazer as duas coisas, e o Estado acabou incorporando, criando, daí pela primeira vez, numa estrutura do Estado do Paraná, uma coordenadoria de atenção à vítima, que hoje passa a ser um tema, né, muito presente. A Defensoria Pública atua muito na questão da vítima, a preocupação com as vítimas de violência doméstica, isso tudo já estava lá. Eu estava até revendo esses dias lá uns arquivos da minha mãe, lá muito interessantes, né? As questões da violência doméstica já presentes e ela atuando. Enfim, essa foi uma mudança de atuação institucional. No perfil do promotor também eu acho que mudou um pouco e não sei se necessariamente para melhor. Na época que nós fizemos lá, eu e minha geração, fizemos concurso, você fazia concurso mais por vocação. Não era por questão econômica. Até o salário era muito ruim. Eu me lembro de fazer um cálculo na época e que valia coisa como $500 o salário do promotor e do juiz. Não era uma opção. Só quem realmente gostava da função é que se dedicava a fazer um concurso público para ela. Hoje não é uma fortuna o salário, mas é um salário adequado, justo, enfim, se ganha bem. Ninguém vai ficar rico na carreira, mas ele passou a ser um atrativo para pessoas que não têm perfil. Uma somatória de fatores, desde os anos 90, o incremento, né, das faculdades de Direito. Nós saímos em Curitiba de 3 faculdades de Direito nos anos 90 para 30 faculdades de Direito hoje. Quer dizer, o mercado está saturado, então o concurso público hoje é um chamariz, tem muito concurseiro que tenha perfil e que não tem perfil. E acaba que aquele que não tem perfil às vezes passa. E passa sem ter a pegada, né, do que é ser um promotor de justiça mesmo. E às vezes confunde com promotor de acusação e acaba tendo uma deturpação do ideal da função. Né? Então, esse parece ser um ponto negativo. A preocupação com a questão da coisa pública foi uma bandeira do Ministério Público durante esses 20, 30 anos aí da minha atividade profissional e que hoje perdeu força por conta de tudo que sucedeu aí no pós-Lava Jato. Né? Houve um desestímulo de atuação nessa área, uma desesperança institucional e as coisas então hoje estão caminhando para outras preferências de atuação. Então acho que muda também um pouco o perfil de preferência de destaque de atuação. Né? Acho que é isso, mais ou menos. E, doutor Rodrigo, você recentemente lançou um livro... Não, né? Pelo amor de Deus. Rodrigo, você lançou um livro recentemente, aqui a gente só faz propaganda de coisa boa, né, Michi? Vinho e agora o teu livro. Então, Processo Penal, Fundamentos dos Fundamentos. A gente queria, antes de falar um pouco mais do conteúdo, vamos dizer assim, do livro, falar um pouco do processo de escrita dele, né? Porque você dá aula na graduação ainda, acho que em 2 instituições, né? Pelo que eu recordo, no mestrado, em pós-graduações, é procurador de justiça, é pai, é marido, é amigo, enfim. Então, como é que é a tua rotina para você organizar e fazer
tanta coisa assim. A gente tem um ditado que diz que quanto mais a gente faz, mais a gente consegue fazer, né? Acho que você é um adepto desse princípio, mas como que você se organiza? Eu já teve épocas que eu tinha uma rotina mais, enfim, clara, assim, né, de como me comportar e tal. Mas de um tempo para cá, eu acho que perdeu completamente a ideia de rotina, pelo menos de preparação e organização. Claro que esse livro é um livro de 700 páginas. Eu não escrevi isso aqui da noite para o dia. Isso aqui tem 20 anos de estudo, mais ou menos. Tem 20 anos de pesquisa, tem 20 anos de dedicação, né, para você conseguir produzir algo que tenha qualidade, porque quando eu me proponho a escrever, pelo menos não me proponho a escrever qualquer coisa. Então, não é uma coisa que tenha surgido assim, num ano, de um ano para o outro, como foi aquele livro da Mãos Limpas, que foi diferente o perfil ali, porque ali era uma coisa mais recortada, né? E enfim, eu me dediquei a estudar um assunto mais específico e em um ano saiu o livro. Mas esse aqui é literalmente 20 anos de pesquisa, então não tenho assim uma rotina. Mas quando eu começo a escrever sobre um determinado assunto, eu abstraio do mundo, uma coisa assim interessante, porque eu perco a noção de tempo, de tudo, então começo às vezes de manhã e vou e me esqueço de almoçar, se nem me chamarem para almoçar, eu me perco no horário, foco naquilo, e às vezes para resolver um detalhe, porque às vezes eu pego assim, por exemplo, vem lá... tem muita história no livro, tem um capítulo inteiro aí sobre história de sistemas, de processos. E aí, de repente, vem um autor como o Zaffaroni, por exemplo, e cita lá o Friedrich Speer von Langenfeld. Porra, o que disse o Friedrich Speer von Langenfeld? Não tem nenhuma biblioteca do Brasil, a porcaria do livro do cara. Eu fui achar na Universidade de Virgínia, traduzido por inglês. Aí encomendei o livro. Aí, enquanto eu não li o livro, não sosseguei, enquanto não entendi o que esse cara falou. E então, às vezes, eu perco assim perco entre aspas, né? Eu gasto uma energia só para ter a certeza de que o que o Zaffaroni falou do Friedrich Speer von Langenfeld realmente é o que esse cara falou. É que é uma pesquisa séria, na verdade. Né? Então, mas eu gosto de fazer isso. Uma coisa que me dá prazer e eu realmente me abstraio. Eu vou. Se eu não me... Quando eu percebo, já é noite, às vezes, né? Eu avanço, assim. E quando, claro, estou premido pelo tempo, às vezes tem algumas coisas que tem prazo, tal, artigos, né, para revistas, aí às vezes entra madrugada, aí tem que dar conta e faz, né, se vira, final de semana, enfim. Mas não é uma coisa assim constante, né? E sobre esse livro específico, né, porque a gente quer falar do outro ainda, né, que acho que também, né? O outro ficou na metade do caminho, né? Mas querendo ou não, tem alguns pontos que são interessantes nele, né? Mas sobre esse livro específico, da onde que veio a ideia para escrever ele? Você ainda acredita? Porque hoje em dia a gente tem muito, às vezes, aquela questão da falta de inovação nas teses. E os tribunais, muitas vezes, me parecem muito também resistentes às novas teses. Então, acaba sendo muito a doutrina reproduz o que os tribunais dizem e isso se retroalimenta. E o teu livro ele já vai numa linha um pouco diferente. Da onde que veio essa ideia? E você acha ainda que, assim... a doutrina ainda tem esse poder como tinha antigamente? Não tenha dúvida que tem, eu acho. Eu sei que alguns enxergam hoje como meio que o manual perdeu o sentido, ninguém lê mais o manual, mas é a doutrina que norteia as discussões no parlamento, inclusive, não só no judiciário. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, no livro eu destaco. Tem várias coisas que me incomodaram assim, ao longo desses literalmente 20 anos. Quando eu falo 20 anos, não é figura de linguagem. E aos poucos eu fui me preocupando em tentar resolver para mim mesmo aquelas coisas que me incomodavam. Então, depois eu fechei um guarda-chuva de tudo isso e achei, tem aqui um ponto em comum, que é a discussão não apenas dos fundamentos do processo, até essa expressão nem é minha, é do professor Jacinto, né? Mas sim dos fundamentos dos fundamentos. A ideia basicamente é assim, você tem a regra se fundamenta nos princípios, os princípios se fundamentam em paradigmas filosóficos. Então, o recheio do livro, o grosso do livro, vai nessa discussão filosófica, qual é a base filosófica do conhecimento que melhor trabalharia o processo penal brasileiro. E eu diria assim, hoje nós estamos muito fortemente arraigados numa base filosófica relacionada à filosofia da consciência cartesiana, o que é um péssimo negócio, porque é a pior base filosófica em termos de
diminuição de discricionariedade do intérprete e de facilitação de uma leitura autoritária, né? Porque a visão do Descartes era uma ideia filosófica de que o sujeito acredita apenas em si mesmo, né? O Descartes, herdeiro de uma leitura platônica de mundo, fazia uma divisão de corpo e alma, ele não acreditava em nada que era corpóreo, nada que era sensorial, tato, olfato, visão, paladar e audição. O que prova que eu mesmo existo, pensava Descartes, René Descartes, no século XVII, tomando um vinho, claro, ninguém consegue filosofar sem tomar um vinho, né? O que prova que eu mesmo existo se eu não confio na minha visão, no meu paladar, na minha audição? Bom, o fato que eu estou pensando a respeito disso tudo, e vem daí a síntese cartesiana, penso, logo existo. Só que aí se funda na filosofia o que se chama de um sujeito solipsista, né? Um sujeito, a palavra solipsismo vem de solis e ipse, que seria algo como só eu me basto, eu sozinho digo o mundo a partir de mim, dane-se o outro. É o pior modelo. E o nosso direito processual penal, em vários momentos, ele é fundado nesse paradigma filosófico. Basta pensar no júri, por exemplo. O júri você aposta na consciência de 7 pessoas que não conversam entre si, diferente do modelo norte-americano. Não há diálogo, o cara julga, às vezes, sem ter entendido o que está julgando, porque eu já fiz vários júris, e, claro, você também já deve ter percebido isso. Depois do júri, você vai conversar, às vezes, com o jurado e você ouve coisas assustadoras, né? Eu fiz um júri uma vez, o jurado disse, olha, doutor, parabéns, o senhor foi muito bem, olha, muito bem. Não, o senhor tem realmente, né, trabalhado para a coisa. Mas o advogado também foi muito bem. O advogado também foi muito bem, chegou no final e não sabia mais o que fazer. E o jurado tem nas suas mãos 2 cédulas, né? Uma escrito sim, outra escrito não. E ele só vota sim ou não para perguntas, né? Como vocês bem sabem. Mas talvez quem esteja ouvindo não saiba. E aí, então, ele falou assim, olha, então chegou na hora de votar, eu misturei as cédulas, misturei e rezei, doutor. Rezei bastante, rezei. E quem votou foi Deus. Eu já escutei isso também. Cara, e aí, meu amigo, aí... Sabe? Isso que ele estava prestando atenção, porque tem não sei quantos, que esses júris longos, alguma coisa, e você vê que o cara tá nitidamente não tá nem aí, em né? outra coisa, com a cabeça Então, longe. se você mudar a ideia do paradigma filosófico para a filosofia da linguagem, você muda toda a maneira de pensar a construção do princípio e da regra. Porque aí você vai começar a trabalhar com intersubjetividade, vai começar a levar em conta o outro, vai potencializar a contraditória e ampla defesa, vai estabelecer uma mecânica de diálogo. Você muda completamente a maneira de pensar o júri, de pensar a produção da prova testemunhal. Então, tem algumas coisas que me incomodavam. Por exemplo, o juiz não pode fazer perguntas para a testemunha. Pô, mas por que não pode, cara? O juiz é o cara que vai julgar. Não, porque isso é inquisitório. Então, tem alguns slogans assim que foram prêt à parler, né? Como a gente costuma brincar. Pronto. Essa foi tua tese, não foi? Não teve na tua... Tem teses dentro da tese, sim, né? E aí você tem a ideia de que se é inquisitório, então não presta. E aí virou assim uma inversão da lógica discursiva. Primeiro você cola o rótulo, depois para de pensar e não adianta você querer saber se aquilo é interessante ou não para a melhoria de um modelo de processo penal menos autoritário, que diminua principalmente a discricionariedade do intérprete. Acho que o grande drama do processo penal brasileiro hoje é o intérprete, que tem poder, no caso o juiz, tem uma discricionariedade muito grande. E a gente precisa diminuir a discricionariedade do intérprete. E uma das formas de diminuir a discricionariedade do intérprete é você mudar o paradigma filosófico. E aí entra, paradoxalmente falando, a necessidade do juiz falar. Porque se o que orienta a filosofia da linguagem é a intersubjetividade, é fundamental que o juiz fale. Porque senão fica uma coisa mais ou menos como nós estamos aqui, nós dois, eu falando, vocês aí me olhando e eu achando que estou explicando e eu estou achando que vocês estão prestando atenção. Tá certo você. Mas, na verdade, a tua cabeça é um sistema fechado, eu não sei o que você está pensando. E isso ajuda no controle também, se o juiz fala muito, porque você consegue fazer esse controle, né? Não estou dizendo que o juiz tem que ser o principal protagonista, não é isso. Até não deve ser, por conta da questão da psicologia cognitiva, que trabalha com a ideia de você querer buscar no mundo coisas que confirmem eventuais hipóteses mentais que você tenha construído. Então, é interessante que as partes interfiram primeiro, como é o modelo hoje do artigo 212 do Código de Processo, mas que o juiz, eu acho que não só poderia falar ao final, ele deveria falar alguma coisa, permitindo novas intervenções das partes, fomentando, de fato, um diálogo sobre a compreensão da fala da testemunha. Seria um debate? Não exatamente um debate, porque aí ficaria muito largado e viraria uma bagunça, mas
As partes fazem as perguntas primeiro, no sistema de cross-examination, né, de exame em cruz da prova. O juiz, ao final, ou espontaneamente, ele faz intervenções complementares para esclarecer alguma coisa que não tenha ficado claro, ou se ele não fizer nada, porque entende que não há dúvida, ele que diga o que entendeu da prova. Deveria ser obrigatório que ele dissesse algo, o que ele entendeu da prova, permitindo que as partes fizessem novas intervenções, potencializando o contraditório e ampla defesa. Porque, do contrário, se faz o quê como advogado ou como promotor? Você tenta fazer exercícios de imaginação do que vai à cabeça do juiz. Exatamente. Né? E é interessante o James Goldschmidt, né? Processualista alemão, já falecido, do século passado, mas, enfim, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que as partes querem promover a captura psíquica do juiz, fazer com que a cabeça do juiz venha para o teu lado. Bom, como fazer isso se eu não sei o que o juiz pensa? Eu faço exercícios de imaginação. Quer dizer, se eu fosse o juiz que pergunta o que eu acho que seria interessante fazer para a testemunha para que a minha tese fosse acolhida. De repente o juiz está angustiado, ninguém vai perguntar o óbvio, caramba. E ninguém pergunta o óbvio. Tem até num livro do professor René Dott, que foi outro grande jurista, grande professor, foi meu professor na Faculdade de Direito. O Dott tem uma das crônicas que ele tem, no breviário forense, né? E já é uma homenagem a Marion, que tem um livro de crônicas genial também, que tive a oportunidade de prefaciar, né? O professor René Dott ele destaca isso, né? Quer dizer, o juiz às vezes fica angustiado e o advogado fica surpreso quando vem a sentença, porque quando vem a sentença ele descobre que tem coisas que ele imaginava que não precisariam ser ditas e o juiz entendeu que eram necessárias. Eu né? acho que a grande crítica que eu já vi os advogados fazerem a essa hipótese é que eles partem do pressuposto que se o juiz está em dúvida, ele teria que absolver e se ele precisa perguntar, ele vai complementar essa dúvida. Essa é a grande questão. Mas isso a gente está partindo do pressuposto também que toda vez que o juiz está em dúvida, ele vai conduzir para a absolvição, o que a gente sabe que não é verdadeiro também. Não, é uma aposta muito complicada. O cara está desconsiderando a origem histórica da ideia do indúbio pro réu. O indúbio pro réu tem uma origem histórica mitológica, grega, antiga e matemática. Está lá na Oresteia de Ésquilo, 450 anos antes de Cristo, o primeiro registro histórico, um resultado matemático de empate de votação. A deusa Palas Atena retoma a palavra e diz: se deu empate, está absolvido Orestes, numa acusação de matar a própria mãe. É matemático e é mítico. Deuses não erram, ainda mais no resultado matemático. Claro que vai aparecer em vários outros diplomas, tal, e aí vai sofrer uma repaginação no século XVIII, na Inglaterra, quando vai ganhar a famosa parêmia, né, só posso condenar alguém quando alcançar um juízo de valor beyond a reasonable doubt, né, para além de uma dúvida razoável. Só que isso decorre de uma situação que o jurado cristão, temente a Deus, estava lendo a Bíblia no original, já havia sido traduzida do latim, né, para a língua vulgar, assim chamada, e o cara era cristão e tinha a Bíblia em casa. Ele estava lendo em Mateus, lá, passagens na Bíblia que diziam assim: não julgueis para não serdes julgados. Assim como julgares o teu semelhante, serás julgado no final dos tempos. E, de repente, ele é convocado para ser jurado. Ele disse: não, tá louco. Eu passo, pega outro. Né? Tem um livro aqui de um pesquisador inglês, James Whitman, que explica bem a origem dessa repaginação cristã da ideia do indúbio pro réu, que faz com que eles tiveram que construir uma ideia dizendo assim para o jurado: olha, fica tranquilo, porque Deus não vê problema de você julgar, não fique lendo, não é literal, deixa que eu que converso com Deus, que tenha a forma de traduzir isso aqui, que entendo melhor, e digo para você que Deus quer que você julgue sim, e quando você atingir um juízo de valor para além de uma dúvida razoável, Deus quer que você condene. E aí você comunica a ideia de que eu posso condenar em dúvida, inclusive. Que é, inclusive, a parêmia que norteia hoje o nosso modelo de processo, o estándar probatório para condenação. De certa forma, os juízes estão autorizados a condenar em dúvida, desde que não seja uma dúvida razoável. E aí você entra com uma série de outros problemas. Um juiz que está há 10 anos numa vara criminal, cobrado pelo CNJ em produtividade, cobrado pela Corregedoria em produtividade, cobrado por ele mesmo. Porque para promover na carreira, por merecimento, tem que ter produtividade. Produtividade é número, não é qualidade. Então ele tem chapas, os fatos não mudam. Você imagina, o cara faz audiência há 10 anos numa vara criminal em Curitiba. Os fatos são sempre os mesmos. O roubo é sempre do mesmo jeito, é o cara que rouba o celular lá na quebrada, do coitadinho que está no ponto de ônibus, que está lá esperando o ônibus, e o cara chega armado e leva o celular dele. O estupro é sempre o mesmo dentro de casa, é o pai, o tio, o avô, o sobrinho, alguém dentro de casa. O tráfico de drogas é sempre o mesmo. Tem até textos escritos sobre fórmula matemática do tráfico, de tão repetitivo que é.
só mudam as pessoas, mas a estrutura fática é quase sempre a mesma. E o juiz tem chapas, ele manda o estagiário fazer, faz aí que precisa ter produtividade. Para de pensar. A gente tem que fazer com que o juiz pense. Invocando aqui o Carnelucci, Francesco Carnelucci, autor italiano do século passado. O Carnelucci tem uma passagem que ele diz assim, o que as partes têm que fazer numa audiência é atrasar o processo decisório do juiz. Porque depois que o juiz decide, a palavra decisão, etimologicamente falando, vem de cisão, que é corte, e de, que é fora. Quando o juiz decide, ele corta fora o elo comunicativo, ele para de prestar atenção. Já entendi, pode parar. Você tem que atrasar o processo decisório, né? Então, é necessário que haja um diálogo. Por isso, apostar as fichas todas no indúbio pro réu, eu não sei se é ingenuidade, eu acho que vou apostar que seja ingenuidade. Porque acreditar demais num juiz que hoje nem é aquele jurado cristão lá do século XVIII, né? Hoje o juiz está inserido numa outra realidade, num outro mundo, num outros valores fluidos, tal. Cobrado dentro de casa, cobrado na reunião de condomínio, está demais a criminalidade, vocês têm que dar um jeito, e o cara entra naquela roda viva. Votando no YouTube. Então, pois é. E assim, Gemil, eu acho temerário a aposta no indúbio pro réu. E eu estava falando do livro anterior, que era o Lava Jato, A Corrupção Se Olha no Espelho, e o que aconteceu na tua visão? Porque aquele livro era um comparativo e, como todos sabem, a Lava Jato também lá na Itália, a Mãos Limpas na Itália, ela teve um desfecho talvez muito próximo aqui do que foi no Brasil, né? Como que você interpreta aqui no Brasil esses fatos? E assim, dá para dizer que teve erros também por parte da condução dos atores da Lava Jato? Teve, é claro, né? Ficou evidente que teve. Mas é interessante, porque se os ouvintes resgatarem aquela nossa conversa de 5 anos atrás, nós não tínhamos ainda o cenário de destruição. Ele estava iniciando, na verdade. Era o Temer, na época, acho que era o presidente da República, né? E havia ainda havia aquela coisa dos irmãos Joesley. Acho que tinha acabado de... nessa fase. Se não me falha a memória, tinha acabado de acontecer do Michel Temer, inclusive, acho que ser gravado e tal. O Lula estava preso, então ainda a coisa não estava... Né? Era o começo de 2019. No mesmo ano de 2019, o Supremo muda a jurisprudência dele na questão do cumprimento da pena só poder ser feita a partir do esgotamento de todos os recursos. E ali, somado a uma série de outras mudanças de jurisprudência da Suprema Corte, me parece que começou um processo de esvaziamento do que se tinha feito até então, acrescido da Vaza Jato, que veio com aquelas conversas, né, todas, enfim, truncadas ali, complicadas e tal. Tudo isso somado gerou um caldo cultural negativo em relação a tudo que se tinha feito, propiciando uma mudança de olhar e de esvaziamento pela resposta que veio, no caso brasileiro, muito mais pelo judiciário do que pelo parlamento. Na Itália veio essencialmente pelo parlamento. E no Brasil hoje veio de todas as linhas, eu acho. Veio do parlamento também, tivemos lei de abuso de autoridade, a lei que acabou, para mim, acabou com a lei de improbidade administrativa, que era um instrumento importante de combate à corrupção. E veio pelo Poder Executivo, quando o Bolsonaro assume, no desmantelamento da força-tarefa, com a nomeação de um procurador-geral da República que era fora do circuito, nem concorreu internamente, e quando entra desse jeito, entra naturalmente devendo um favor, porque isso jamais seria escolhido, né? Está sendo escolhido porque eu quero, então você vai lá com uma propósito, esse cara vai lá e desmantela a estrutura que existia, né? E aí as investigações são pulverizadas, o Supremo muda a jurisprudência em vários momentos ali, para além da questão do esgotamento de todos os recursos, o que fez com que voltássemos ao que sempre foi o direito penal do andar de cima, uma ameaça simbólica, não crível, né? Só teve um período na história brasileira em que o direito penal para o andar de cima, para o colarinho branco, foi de fato uma ameaça crível, que foi ali de 2016 a 2019, por conta da decisão do Supremo que permitia a execução da pena a partir da condenação de 2º grau. Ainda que se discuta que não seja técnica, tal, mas pela primeira vez na história houve de fato, é uma ameaça crível, uma bomba relógio, vai estourar no teu colo, então muitos correram fazer delação, né?
a Odebrecht vai fazer a delação. Quando a Odebrecht faz aquela delação gigantesca, 78 diretores, se não me falha a memória, ali começa o começo do fim. Porque aí a Odebrecht ela entrega todos os partidos. Se não me falha a memória, só um partido ficou de fora, acho que era o PSOL. O resto, todos os partidos estavam envolvidos em corrupção. Antes, no começo, era o PT e o PP, até porque era um poder, né? Sim. De repente, todos os partidos estão. E aí, se todos os partidos estão, meu amigo, o cenário de reação ele muda, né? Vem o establishment, vem como um peso, né? Aí o Supremo tem aquela decisão dizendo que, contrariando tudo que sempre se disse, no STJ tinha posição na terceira sessão dizendo que não se aplicava a regra de atração de foro nos crimes eleitorais quando havia conexão com crime comum federal, por conta da hierarquia das normas, né? O Código de Processo Penal, que trabalha com atração de foro, a Constituição, que fala da competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Então, no caso, a jurisprudência era separa os processos, o crime comum fica na Justiça Comum. O Supremo resolveu, 5 anos depois, dizer não, eu acho que não. Eu acho que tem que ir para a Justiça Eleitoral, a pena que estava lá, então anula tudo e retroativamente. E aí, esse tipo de mudança jurisprudencial é sintomático, né? Uhum. Então, houve uma conjunção de interesses que levou ao esvaziamento completo, sem que isso retire a ideia de que, de fato, teve falhas na operação, né? Mas só uma observação antes da Marião passar para outra pergunta. Me parece que desde que o Supremo também adotou esse certo protagonismo, ele não conseguiu mais sair de lá, né? Não, toda essa insegurança que foi, vai para lá, vem para cá, enfim. Eu acho que a pergunta que o Michel fez sobre se você ainda via essa importância da doutrina, né, tem a ver justamente com esse papel de protagonismo indevido, né, me parece, do Supremo Tribunal Federal nessa questão dessa discricionariedade nas interpretações. E eu lembro, Chemin, de uma conversa que a gente teve mais de uma vez, em que você sempre dizia assim, olha, não adianta vocês, por exemplo, na defesa, advogados que às vezes elogiam alguma decisão que questiona a lei, mas que é favorável, às vezes, à defesa, porque depois pode também ter uma decisão que questiona a lei e que não é favorável, e aí, enfim, você tem que decidir ser a favor ou contra esse tipo de atuação do Supremo, né? E nós, advogados, hoje, a grande maioria está insatisfeito, vamos dizer assim, insatisfeita com essa, enfim, proatividade, vamos dizer assim, né, do Supremo. Como que vocês que estão no Ministério Público enxergam isso? Do mesmo jeito. Quer dizer, hoje, de 2019 para cá, para além dessas mudanças de jurisprudência, o que aconteceu? Foi instaurado aquele inquérito famoso, inquérito das fake news. Sim. Dali para frente, infelizmente, acho que o Supremo Tribunal Federal meio que se perdeu num protagonismo muito excessivo, com justificativas que eu acho que são meramente retóricas. Tá? Havia uma ameaça à democracia, se costuma dizer, se costuma até invocar, se retomou um discurso que era próprio da época do nazismo, que era o discurso da democracia militante, de um alemão, Karl Loewenstein, se não me falha a memória o nome dele. Lá naquela época ele escreveu um artigo defendendo a ideia de que um partido que pregasse ao fim da democracia não poderia existir. Então, uma democracia militante não permitiria que, na democracia, um partido tivesse como bandeira acabar com a própria democracia. Uhum. Pegaram isso aí, deram uma repaginada e começaram a falar em democracia defensiva. Fizeram até um congresso. O Tribunal Superior Eleitoral fez um congresso com esse nome, democracia defensiva. Só que a democracia defensiva, do jeito que está acontecendo aqui, de 2019 para cá, é uma atuação fora da regra. Fora da regra de competência, fora da regra de inércia da jurisdição, fora da regra, enfim, de todas as garantias mínimas aí de presunção de inocência. Se você pegar tudo que foi feito nesses inquéritos, é difícil salvar alguma coisa em termos de técnica jurídica. E sob o aplauso de muita gente, inclusive da academia, que inclusive construiu esse discurso de uma democracia defensiva, que lembra muito quem? Lembra muito o Jacobs. No livro até tem um capítulo falando do Jacobs sobre a questão do direito penal do inimigo. Para mim não sem tirar nem pôr, direito penal do inimigo. Quer dizer, determinadas pessoas não são merecedoras das garantias que historicamente foram conquistadas, que é o que a gente está vendo. Porque é impressionante, assim, não tem como justificar juridicamente falando, de maneira minimamente séria, suspendendo preconceitos, né? E olhando para a realidade o que está sendo feito.
E, no entanto, está sendo feito. E está sendo feito assim, sem muita perspectiva de que não sabe onde é que vai parar isso aí. Estava mais do que na hora dos próprios ministros lá se fizerem uma autocrítica, uma autorreflexão e pôr um freio de arrumação nisso. Porque se tinha ameaças à democracia e golpes e ameaças aos ministros, eu acho que tinha. Os ministros foram, de fato, ameaçados, ofendidos na sua honra. Claro que foram, não tenha dúvida quanto a isso. As medidas poderiam ter sido tomadas dentro da regra. Em primeiro grau de jurisdição. Eu acho que isso mostra até uma certa desconfiança do Supremo com os juízes de primeiro grau. E que é absolutamente indevida, porque os juízes de primeiro grau são muito sérios. Sim. Tenho certeza que dariam resposta a tudo que estava sendo feito. Né? E sem a necessidade de você quebrar o sistema. Quebraram o sistema e não sabem mais o que fazer agora. Né? Então, você teria como dar respostas democráticas a tudo aquilo que estava sendo feito, com uma potência necessária a todas aquelas atuações que estavam sendo feitas. O Supremo ele se desmoraliza, isso é muito ruim para a democracia. Querendo defender a democracia, ele dá ferramentas aos críticos da democracia. E é muito perigoso, porque fica uma coisa paradoxal, né? Nós que somos democratas queremos defender o Supremo Tribunal Federal. O mais curioso de tudo, até quando você vê jornais que tem comentarista político, eles já analisam as decisões do Supremo de acordo com um ideal do Supremo de conquistar a opinião pública. O que não deveria ser um papel. O que é Claro, faz sentido nenhum. Enfim, está muito ruim, um momento muito ruim da história brasileira. Daqui a 5 anos vocês me chamem de novo, vamos ver o que aconteceu. Você lança um novo livro daí, porque naquele lá atrás também tinha um lançamento. Não foi uma coincidência, né? Não foi uma coisa que eu planejei. E, Rodrigo, a gente trabalhou, não sei se o Michel sabe disso, já contei, mas eu fiquei por 3 anos fazendo estágio, quando eu estava na graduação, na Coordenadoria de Recursos Criminais, e foi lá que comecei a minha amizade com o Rodrigo, né? Era tanto ele, quanto a Dagmar Gaio, quanto o Fábio Guarani, Luiz Renato Andretta, né? Então, na época, era um time de muito respeito, né? naquele ambiente, e eu aprendi muito, foi muito legal estar lá. E até hoje, o Dr. Rodrigo é coordenador, né, desse mesmo núcleo, e também, estava vendo aqui pelo currículo atualizado, essa parte eu não sabia, que você também é coordenador do Centro de Apoio Criminal, Júri e Execução Penal do Ministério Público, né? Então, quanto a isso, eu e o Michel, a gente queria explorar esses 2 lados, um lado do júri e o outro lado em termos de execução penal. O que você vê em termos de comparação do Paraná com os outros estados do Brasil, em termos de sistema penitenciário, de estrutura mesmo, né? Eu sei que muita gente critica essa questão da estrutura do sistema penitenciário, fala da falência, da pena de prisão, mais especificamente do sistema fechado, mas também considerando ali semiaberto, aberto. O que você vê em termos de Paraná e comparando com outros estados? Nós, se for comparar com outros estados, acho que estamos até bem. Né? Porque tem estados aí que realmente tem uma situação muito feia. Eu não tenho assim, um domínio pleno de todos os estados, mas do pouco que a gente sente em termos de diálogo e conversação, estamos bem. Estamos bem e não estamos bem também. Não dá para só dizer que estamos bem só quando se compara com os outros, mas quando a gente olha internamente, a situação está muito feia. Muito complicada. Você tem, para ter uma ideia, assim, números de agora, aproximados, assim, mais ou menos hoje no Paraná, você tem no sistema semiaberto 1.500 e poucas vagas no sistema, somando as 4, 5 unidades do sistema semiaberto do Paraná. Tem estado que nem tem sistema semiaberto. Nós temos 5, somando 1.500 vagas. No entanto, temos 13.500 pessoas no semiaberto harmonizado, que é a ideia de que, não havendo mais vagas, o Judiciário, por conta da súmula vinculante 56, se não me falha a memória, do Supremo, né? Só não posso prejudicar o réu por uma falha de estrutura do Estado, então, se ele não tem vaga no semiaberto, a gente faz o semiaberto harmonizado, que na prática é o aberto, né? Então, você tem um déficit de vagas aí de 13.500 vagas que seriam necessárias ter a mais no sistema semiaberto. Isso gera um problema bastante significativo por conta da ausência de critério, inclusive, dos juízes. Eu estou nesse setor, nessa coordenadoria do Centro de Apoio desde abril. Então, a gente está mapeando a situação ainda, mas e dentro desse setor, desse Centro de Apoio, tem um grupo interno ali, que é o GAESP, que a gente chama, que é Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública,
que é o Ministério Público tentando fomentar políticas de segurança pública com os demais órgãos do Estado. Para fazer isso, a gente precisa ter dados, precisa ter mapeamento da situação e tal. Então, tem promotores que atuam ali que ficam dedicados a fazer essa leitura. Então, nós estamos fazendo um mapeamento hoje do problema da falta de critério de quem é que vai para o semiaberto harmonizado. Porque tem algumas situações que a gente está detectando assim, que são assustadoras. Tem casos, de cabeça, me lembro agora, por exemplo, de um caso, o sujeito foi condenado a 25 anos, homicídio qualificado, organização criminosa, integrante do PCC, crime, gente pesada, assim, né? Foi colocado no semiaberto harmonizado. Em 3 meses, no semiaberto harmonizado, ele matou uma mulher a facadas, agora em abril desse ano. Aí foi requerida a prisão preventiva dele, o juiz demorou para analisar. O cara está cumprindo o semiaberto, matou a facada numa mulher. Audiência de custódia, requerida preventiva, o juiz não dá, demora para analisar. Ele, em liberdade, mata mais uma pessoa em junho. No dia 16 de junho, matou uma outra pessoa também, e no mesmo dia matou uma outra pessoa num ponto de ônibus, porque ele estava incomodando 2 mulheres ali que eram homossexuais, estavam, enfim, no comportamento ali no ponto de ônibus. Ele ficou incomodado, esse rapaz, começou a incomodar as mulheres, e um outro rapaz que estava no ponto foi tomar as dores das 2, interviu e o cara matou. No mesmo dia que ele já tinha matado o outro. Esse caso ficou famoso, saiu... Teve... Uhum. Então, e acho que matou mais um ainda depois. Num lapso temporal de 3 meses na rua, ele matou 3, 4 pessoas. Isso é um caso. Mas tem vários casos que nós estamos detectando assim, de pessoas que não teriam a menor condição de ter sido beneficiadas com o semiaberto harmonizado, que na prática é rua, vida que segue, e estão na rua. Isso gera um problema, enfim, social bastante grande. Teve outro caso em Ponta Grossa, não sei se vocês lembram agora, o cara que entrou numa revenda, acho que de celular, e aí foi morto até, atiraram nele, né? E era um cara também do sistema que estava ali, tinha sido colocado no semiaberto harmonizado coisa de 1 mês. Então está muito complicada a situação do descontrole, da falta de critério dos juízes para liberar, enfim. Isso é um ponto. Uma outra coisa que é bastante preocupante, que ainda não se concretizou, mas vai concretizar, é essa resolução do CNJ 487 do ano passado, que exigiu agora o fechamento de todos os complexos médicos penais, os hospitais psiquiátricos, com uma política antimanicomial. Política antimanicomial é importante, interessante e tal, feita para um determinado grupo de pessoas que não cometeram comportamentos catalogados como crime é uma coisa. Quando o sujeito pratica comportamentos catalogados como crime e não é condenado só porque era inimputável, é colocado num modelo que, se não tivermos mais, vai ser colocado aonde? Num hospital geral, ao lado... Vai ser um leito destacado no hospital geral, ao lado, sei lá, da tua mãe, do teu tio, de você mesmo, que está hospitalizado na sala do lado ali, com a perspectiva de que esse cara não tenha nada que o contenha ali. A chance dele sair dali sozinho pela porta da frente, de noite, é óbvia, né? Tá? O sujeito que não tem a menor condição de convivência social, porque são pessoas extremamente violentas, com histórico de violência, de homicídios em profusão, estupros em série, que serão colocadas nesse modelo por uma irresponsabilidade do CNJ, ideológica em alguma medida. Ninguém está dizendo que não seja importante atender melhor ao sistema, enfim, dos complexos médicos penais, dos hospitais psiquiátricos. Teria que investir dinheiro ali. Não se investe dinheiro, se cria um problema e a solução do problema é colocar todo mundo na rua. Se preparem, porque o CNJ está um pouco recalcitrante. Ele voltou um pouco atrás, teve uma decisão do ministro Fux, se não me falha a memória, no caso do Rio de Janeiro, concedendo uma liminar para não fechar o hospital. Os caras estão assustados, os médicos estão assustados. O CNJ fez 2 anos de discussão nessa resolução e não chamou um médico psiquiátrico para discutir. Na comissão de discussão, nenhum médico foi ouvido. É assustador. Isto vai gerar um problema, e já está gerando. Porque, claro, você tem bons e maus profissionais em todas as áreas, certo? Tem bons e maus profissionais no Ministério Público, no Judiciário, na advocacia. O que está acontecendo? O que já se detectou do ano passado para cá?
Quem está no sistema cumprindo pena, de repente, ficou louco. Doença mental superveniente. Também quero ser colocado na rua. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Paraná já detectou isso. Havia uma média no IML para fazer exames ano passado que era de espera 10 dias. Então, qualquer pessoa que estivesse no sistema penitenciário que de fato tivesse adquirido uma doença mental superveniente, porque pode acontecer, calcula-se que em média 10 a 15% dos presos tenham problemas mentais no sistema penitenciário, supervenientes ao fato, né? O tempo de demora que o IML tinha para emitir um laudo psiquiátrico a respeito do sujeito era 10 dias. Agora a fila está 1 ano. De 1 ano para cá, a fila pulou para 1 ano. Está todo mundo querendo. Todo mundo ficou louco. Todo mundo ficou louco. Os advogados vão começar a sustentar isso. Claro, o meu cliente não vai preso. Ele vai lá para o hospital geral, fica lá e foge de noite. Me mudando um pouco o rumo da prosa aqui, mas também envolvendo o Supremo Tribunal Federal, na verdade, uma pergunta aqui vai ficar um pouco fora do script, outra está dentro, né? Mas a gente queria ouvir você, porque a gente escutou já no programa advogados de júri, alguns advogados que até são um pouco mais críticos a júri, mas eu queria saber de você, primeiro, a atual discussão, que eu vou confessar aqui que eu não vi se já chegou a uma resolução a respeito da absolvição por clemência dentro do júri, que o Supremo está nessa discussão. E o segundo caso é essa execução antecipada da pena, porque dentro do direito teve aquele embate de a interpretação que o Supremo fez a respeito da soberania dos vereditos, em confronto com a presunção de inocência. Esse é um caminho adequado, juridicamente falando, na tua visão? 2 pontos, né? A absolvição por clemência. Eu acho extremamente complicado que nós venhamos a impedir, eu não sei o que vai acontecer, porque está em julgamento ainda, talvez quando vá sair publicar já tenha a decisão, mas eu acho temerário que você impeça a possibilidade de um recurso quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, que é justamente a discussão, né? Por quê? Primeiro, que é raríssimo que se tenha um recurso que, de fato, invoque essa discussão. Eu acho que não dá 1% dos casos. Que, de fato, é manifestamente contrário à prova dos autos acolhido pelos tribunais. Quando o tribunal acolhe, é porque, de fato, não tem absolutamente nada que sustente aquela decisão. O que significa dizer que a decisão está errada, juridicamente falando. Ela é errada. E se ela é errada, deveríamos ter a perspectiva de, pelo menos, ver se é isso mesmo que o povo quer, levando o réu a um segundo júri. Colocando só um taco a mais. Mas também tem a questão que o jurado ele não motiva a decisão dele. Esse é outro problema. E aí é um problema que me parece aqui... Eu acho que tem que inconstitucional o júri brasileiro. É uma complicação. E não é o primeiro que fala isso. O Alexandre também sustentou essa tese aqui. Mas, assim, eu acho que é uma dificuldade, né? Porque a gente não sabe por que o jurado está absolvendo na clemência. Claro. Ele pode absolver você porque o cara usa camisa azul, se veste bem, eu gostei dele, não é ele que matou. Né, por qualquer razão que seja. Jurado, quem me contou esses dias, não sei o que eu vi. Eu absolvi porque ele era parecido com meu neto. Então. Enfim. Mas veja, o fato de não ter fundamentação, para mim, é um problema até de natureza constitucional que deveria ser enfrentado. E nós tínhamos uma fundamentação, né, até 2008. Se você reparar no modelo antigo de requisitação, como era uma requisitação detalhada, você tinha fundamentação pela pergunta conjugada com a resposta, porque a pergunta era fechada, né? Agora, com a pergunta genérica, que englobou todas as teses, é que fica um problema de ausência de fundamentação, porque eu não sei mais o fundamento. Antes eu detalhava, né, na legítima defesa, assim, tópico por tópico, e você dizia, o jurado está absolvendo porque entendeu que não houve a agressão atual ou iminente. Ficava claras contradições, inclusive, na compreensão. Às vezes. Agora está tudo englobado num quesito genérico, o jurado absolve o acusado, sim ou não? Sim. Por que absolveu? Não sei. Deveria ter um meio de fundamentar isso. A Constituição brasileira, no 93, inciso 9, diz que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas sob pena de nulidade. Ela não diz todas menos a do júri. Bom, mas enfim, essa é uma outra discussão. O problema é que o jurado está absolvendo, dizem, por clemência. Eu não sei se é por clemência. Você falou, eu não sei por que ele está absolvendo. Ele pode estar absolvendo por questão machista, racista, porque ele tem uma dívida de favor com o pai do réu, porque os amigos dele que jogam futebol na quarta-feira disseram para ele, sexta-feira vai ter o júri do fulano, dá um jeito lá.
A gente tem que pensar que o Brasil tem dimensões gigantescas e as comarcas não são Curitiba, o Rio de Janeiro, centros grandes, né? Às vezes tem comarcas de 20 mil habitantes, todo mundo se conhece. Então há uma pressão no jurado, ele pode estar absolvendo por ameaça. Se a gente lembrar, por exemplo, da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, outro dia eu conversava com uma colega minha lá que atua no júri na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, ela dizia assim, ó, aqui funciona assim, quando é alguém do tráfico que está sendo acusado de matar alguém, no início do júri tem um foguetório lá na porta do fórum para lembrar os jurados que está todo mundo de olho no resultado do júri. Então, o problema do homicídio, de 30 anos para cá, ele mudou o perfil. Quando eu entrei no Ministério Público, há 30 anos, em 92, o que se tinha era briga de bar, uma briga de trânsito, um feminicídio, coisas assim, enfim, que acontecem, né? Qualquer pessoa está sujeita, às vezes, a se envolver numa briga e tal. De 30 anos para cá, em Curitiba, dado estatístico do ano passado, eu sei porque fiz uma pesquisa pela Universidade Positivo nessa área, 77% dos crimes de homicídio doloso em Curitiba decorrem do tráfico de drogas. Ou é briga de traficante, rival, ou é disputa no morro, ou é dívida de tráfico e tal. Com uma dificuldade enorme probatória e uma dificuldade enorme de você levar isso a bom termo, em termos de resultado que se espera, em termos de sanção pela morte da pessoa. Então, há uma perspectiva de que o jurado possa estar sendo ameaçado, tem jurado que tem medo, tem jurado que tem... Enfim, faça uma pesquisa assim, aleatória no STJ a respeito de casos de desaforamento, para ver quantos casos não são desaforados porque o jurado está com medo. Então, você dizer assim, vai absolver e está tudo certo porque o júri é soberano e acabou-se, sem a possibilidade de você eventualmente corrigir um erro, levando a um segundo júri. E ninguém está dizendo que nesse segundo júri não possa repetir o primeiro resultado. Mas, pelo menos, é uma coisa, bom, é isso mesmo que o povo quer. Bom, certa, errada a decisão, é isso que o povo quer. Sempre foi assim na história brasileira, desde o Império. Se você pegar toda a legislação do Império para cá, a Primeira República, códigos estaduais, sempre se permitiu. De repente, nós não vamos mais permitir? Bem agora que o crime de homicídio virou um crime econômico, bem no momento pior da situação no Brasil, não me parece ser uma boa política de Estado, enfim, na questão dos crimes dolosos contra a vida. Na questão qual era a outra questão que você colocou? Da execução imediata, você tem uma colisão de princípios, né? O princípio da presunção de inocência e o princípio da soberania dos vereditos. O que o Supremo fez foi uma harmonização de princípios. Tem gente que diz que é regra lá, né? Eu não sei, eu não enxergo como regra a presunção de inocência, ela tem natureza de princípio, porque se fosse regra não teria nem prisão cautelar. Aliás, no limite nem teria processo. Não faria sentido processar alguém que é inocente. Então, uma harmonização de princípios me parece que poderia, enfim, ter feito uma coisa, teria que ter uma interpretação intermediária ali, talvez, né? Permitir um recurso e, a partir da confirmação pelo Tribunal de Justiça, não teve decisão manifestamente contrária, aí mantém-se a decisão ou não houve nulidade, deveria ser uma política melhor para que a gente avançasse o processo civilizatório do país. A gente tem que pensar o seguinte, direito penal, processo penal, Constituição, só tem um sentido. É organizar a convivência social. Tentativa de organização da convivência de nós, seres humanos, falhos que somos, agressivos que somos por natureza. O direito como um todo serve como uma espécie de superego da sociedade na tentativa de organização que é impossível que fique... Anjos nunca seremos, né? Então, você tem que pensar no direito como uma mecânica de tentativa de diminuição de violência. Ninguém quer uma sociedade violenta. Quando o direito não está mais servindo a esse propósito, né, talvez fosse necessário repensar algumas coisas. A Constituição brasileira adotou uma cópia da Constituição portuguesa de 76, que é a cópia literal, adotando a expressão trânsito em julgado, né, quando fala da presunção de inocência. Se nós levarmos ao pé da letra, trânsito em julgado é esgotamento de todos os recursos. E, bom, ok. Enquanto não esgotarmos todos os recursos, eu não posso dar início à execução da pena. Só que isso gera um problema, que é a inefetividade da justiça em uma série de nichos de criminalidade. Somando esta ideia com uma sistemática recursal quase infindável, você tem
sem exagero, em casos concretos, a possibilidade de interpor mais de 30 recursos de uma mesma decisão. Estou me lembrando do caso do Carli Filho, por exemplo, que da decisão de pronúncia interpôs 30 recursos. Levaram 9 anos discutindo a decisão interlocutória, vai ou não vai a júri, essa era a discussão. Depois de 9 anos, vai a júri. Bom, daí vai a júri, aí é condenado. Bom, agora começa tudo de novo. Quem sabe mais 9 anos. Não tem fim. Então, perde até sentido a função de prevenção geral da pena, né? A ideia de que a prescrição se conecta também com a prevenção da pena. Prescrição, poucos marcos interruptivos, prescrição retroativa, que é uma brasileirice nossa, enfim. Você tem um modelo que, conjugado todos esses fatores, ele faz com que haja uma certa inefetividade da justiça, o que não é bom para a sociedade, para a democracia. Ninguém está defendendo prisão em primeiro grau de jurisdição. É importante duplo grau de jurisdição, é fundamental, é mecânica de controle, tem que ter duplo grau de jurisdição. Agora, o duplo grau teria que ter um limite, em termos políticos. Então, se tem uma discussão jurídica, poderíamos dizer que está equivocada a decisão. Politicamente, me parece adequada a decisão, para que nós tenhamos melhorias, talvez, na questão de uma criminalidade violenta, que é uma criminalidade hoje que precisa ser revertida, porque não é normal que nós tenhamos 50, 60 mil homicídios ao ano. Projeto há 10 anos. É 500 mil de pessoas. Nenhuma guerra no mundo tem esse tipo de quantidade de gente morta aí em 10 anos. Nós temos e não estamos em guerra. Então, a gente tem que pensar o direito como ferramenta de solução de problemas. Temos um problema. Como é que solucionaremos esse problema? Equilibrando proibição de excessos com proibição de proteção insuficiente, que eu sei que muita gente não gosta, mas está na Constituição brasileira. Porque a Constituição brasileira, no artigo 5º, no caput, fala... Primeiro, no artigo 1º, fala em Estado Democrático de Direito, e a expressão Estado Democrático de Direito foi uma construção de solução encontrada no pós-Segunda Guerra, que aproveitou que de positivo tinha o Estado social e o Estado liberal, que foram momentos epocais anteriores. Estado liberal, proibição de excessos, mas só isso. Problema: vácuo de poder, pessoas que têm o domínio dos meios de produção acabam assumindo, achatamento da população, exploração da mão de obra trabalhadora, exploração do povo, tal. Houve um problema. O povo começa a se organizar, cobra do Estado. Ingressamos no Estado Social de Direito, viragem do século XIX para o século XX. O Estado intervém, venha em meu socorro, por favor, intervenha. E o Estado vem, então eu não vou deixar você desprotegido. Proibição de proteção insuficiente. Problema: só isso. Sem proibição de excesso. O Estado veio do jeito que vem. O Estado é um de nós exercitando poder. Um de nós exercitando poder sem controle, sendo incentivado a agir, o cara vai. Deixa que eu sei resolver, do meu jeito. Quem está atrapalhando eu mato, eu elimino. Por razões racistas, ideológicas, seja lá o que for, tivemos ditaduras para tudo quanto é lado, resultando em 2 grandes guerras em curto espaço de tempo. Final da Segunda Guerra, nós da área do direito resolvemos nos reunir simbolicamente e dizer: escuta, esse negócio de a gente invocar o direito em troca da vontade do rei, parece que não deu muito certo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar de novo, vamos repaginar, vamos chamar agora de Estado Democrático de Direito. Qual é a ideia? Pegar o que de positivo tinha o Estado liberal, proibição de excessos, com o que de positivo tinha o Estado social, proibição de proteção insuficiente. E a ideia de Estado Democrático de Direito é a junção dessas 2 funcionalidades, lado a lado. Abre o caput do artigo 5º da Constituição. Tem lá os direitos. E os incisos são as garantias dos direitos que estão no caput. Dentre os direitos, liberdade e segurança. Os 2, lado a lado. Muita liberdade, pouca segurança. Muita segurança, pouca liberdade. Então é do ajuste fino entre esses 2 direitos que você terá uma melhor organização social. E as garantias desses direitos estão nos incisos. Então, você tem uma garantia da proibição de excessos, do direito à liberdade, na presunção de inocência. E você tem uma garantia da proibição de proteção insuficiente na soberania dos vereditos, inclusive. E na ideia de que o júri é competente para julgar crimes dolosos contra a vida. Eu sei que tem muita gente que, principalmente, milita na advocacia, que vai dizer que o júri é só um direito do réu. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. Ao contrário. Está dito, inclusive, que a competência é para a proteção da vida. Bem jurídico, vida. É competência originária do júri na Constituição brasileira. Portanto, a gente tem que pensar o direito penal, processual penal, como ferramentas a serviço de um Estado, que está a serviço de todos nós, na tentativa de organização social.
Do contrário, se só um lado for pensado, a coisa fica capenga e gera o que está gerando. 50 mil homicídios ao ano, sem resposta efetiva do Estado. Então, juridicamente, resposta, poderíamos questionar, dizer que está errado porque viola a presunção de inocência. Politicamente, necessário que se reorganize um equilíbrio entre as duas coisas e não é absurdo dizer, numa ponderação de princípios, que a presunção de inocência ceda diferentemente no júri como em relação aos demais casos que não vão a júri. Não sei se respondia, mas... Com certeza. Rodrigo, a gente teve já o prazer aqui de conhecer várias facetas tuas, né? Como professor, como procurador de justiça, como autor de livros, de artigos, enfim. Mas a gente queria também saber um pouquinho sobre quem é o Rodrigo Chemin fora desses personagens, né? Dessas personagens. Então, num sábado, por exemplo... Imagine um sábado de sol. Que você não está estudando. Que você não está trancado, perdendo a noção do tempo, escrevendo o teu último livro, né? Então, pense lá um sábado de sol ou um sábado chuvoso, assim, e você acorda. Conte a tua rotina. A partir do momento que você acorda... Eu costumo acordar cedo, né? Mesmo no sábado, porque durante a semana você acorda cedo, né? Acaba que eu acordo cedo também. Então, mas eu gosto de fazer uma coisa lenta sempre. Inclusive, durante a semana, eu tenho... uma rotinazinha inicial do dia ali que eu gosto de tomar um café da manhã bem devagar. Gasto ali uma hora e meia, vendo notícias, acessando os jornais, tal, me inteirando do que está acontecendo, lentamente, sem muita pressão. Inclusive durante a semana. Então, no sábado não é diferente. Costumo ir correr. Se está sol, costumo ir no Parque Barigui. Vou bastante no Parque Barigui correr, gosto de correr ali, acho o parque é lindo, né? Bonito, gente, vida, sol, enfim. Tenho por hábito correr lá. Até encontro alguns amigos, às vezes encontro o Marlos Arnes, o Sandro Balduino, que é outro professor, vira e mexe a gente encontra. Então você acaba tendo uma atividade ao ar livre, eu gosto de... Enfim, é uma coisa que eu faço frequentemente. Se está chovendo, corro em casa. Eu tenho lá uma academiazinha que eu montei em casa, lá, uma esteira, corro dentro de casa. Então, aí eu gasto a manhã nisso aí. E aí, normalmente, aí varia um pouco. A minha mulher é farmacêutica e ela tem uma sócia, elas alternam, sábados uma trabalha, sábado outra trabalha. Eu costumo ir almoçar, esperando ela se liberar lá das atividades dela no sábado, lá por volta de 2, 3 da tarde. Então, a gente costuma normalmente ir almoçar no restaurante, enfim, e aí vai... 3, 4, talvez o meu almoço vai até 5 da tarde. Aí eu volto para casa, enfim, dou uma relaxada. Eu gosto de ver filme, gosto de ver séries, tal, né? Se eu não leio um livro, enfim, ou se eu não estou me dedicado a escrever, né? Se estou abstraído nesse momento, faço mais ou menos essa, seria uma rotinazinha. E assim, 2 coisas que quando a Mariel me mandou, me deixaram muito curioso. A primeira delas é o futebol na Itália. Qual é o time? Como que foi essa experiência aí? Cara, eu tinha 14 anos de idade, então era uma escola de base, né? Mas me chamaram mesmo. Eu era, por incrível que pareça, eu era magro, tá? E naquela época jogava na Itália o Sócrates. Não sei se a geração de agora vai fazer, não o filósofo, né? Mas o jogador de futebol, né? E o Sócrates era magrão, né? E eu era magrão também, eu tinha o apelido de Sócrates. Quando nós fomos morar, eu fui morar na Itália porque meus pais foram estudar, fazer pós-graduação lá. Na Itália. Em Milão. E Milão tem uma coisa muito interessante. As igrejas, a Itália é muito com a coisa da igreja católica, as igrejas elas têm mini-clubes nos bairros. Então, no bairro que a gente morava ali, tinha uma praça, tinha a igreja, Damiano Chiesa, o nome da praça ali. E na igreja tinha campo de futebol, tinha cinema, tinha caixa de basquete, tinha um mini-clube. E eu me inteirei daquilo, não falava nada de italiano. Pedi para o meu pai, pai, só quero uma coisa, se puder fazer para mim, compra uma bola de futebol. Eu gostava demais de jogar futebol, jogava modestamente, jogava bem. Que posição? Atacante, né? ponta esquerda. E jogava bem. E aí peguei meu irmão, que era mais novo, coloquei ele no gol, cheguei cedo, não falava nada, só sabia falar io sono brasiliano, só. Nada. Pus o piano no gol lá e fiquei chutando. Começou a chegar a italianada, começaram a ver que é esse cara novo aí e tal, e eu sou brasiliano. Brasiliano, os italianos são fanáticos por futebol, né? Enfim, me enturmei fácil, aí aprendi a falar italiano ali, né? E, enfim, eu vivia jogando futebol ali nessa quadra, nessa cancha.
E aí tinha uns olheiros, os caras iam olhar, assim, e me convidaram para ir treinar num time ali de Milão. Eu nem sei qual é o time, para dizer bem a verdade, não lembro. Mas era um time da Série B, me lembro que era da Série B e era um time, assim, juvenil da Série B no futebol italiano. Treinei um tempo ali, mas não aguentei, porque era muito... Era só os caras não queriam jogar, só queriam fazer exercício, né? Correr, exercício e tal. Eu chegou uma hora e falei, não, sabe o quê? Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar, não. Então... Tipo Romário, assim, né? Foi interessante. E o surf? Cara, o surf também. O surf desde piá, né? Desde, sei lá, 12, 13 anos de idade. Ia para Praia de Leste com os meus pais. Tem uma galera de Praia de Leste que até hoje nós temos um grupo de WhatsApp, né? Praia de Leste, PL, né? Praia de Leste ali, tal, o nome do grupo. E naquela época a gente não tinha nem nada, não tinha nem parafina, fazia com cera de vela para poder surfar, enfim, bem precário, né? Era tudo muito mais difícil naquela época em termos de acessibilidade à prancha, tudo era caro, não tinha dinheiro, meus pais também não tinham. Eu falei, pô, eu queria uma prancha nova, não tenho. Tal. Eu e meu primo, a gente comprava Fluir, eu tenho as Fluir desde o número 1 lá em casa, eu tenho uma coleção, então, qualquer dia eu vou pôr para vender, porque para quem gosta, eu tenho toda a coleção da Fluir desde o número 1, que era a revista de surf mais importante. De repente veio uma propaganda da Fluir, assim, em São Paulo, curso da Clark Foam. Clark Foam é uma marca de poliuretano, que é o material que faz as pranchas, né? A Clark Foam vai dar um curso em São Paulo para shape, resina e tal. Cara, eu tinha acho que 14, 15 anos, nem isso. Ou 16, tinha 16 anos. Já tinha voltado da Itália. E meu primo também ali, a gente se olhou assim. Que era office boy do escritório, nós dois, office boy. Olhamos para o meu primo, olhei para ele, escuta, cara, vamos para São Paulo aprender a fazer esse troço? Vamos embora. Aí comprou uma passagem de ônibus, ida e volta, fomos lá, fizemos curso, e voltamos e começamos, vamos fazer agora, né? Encomendamos, o poliuretano chegou, aquele trambolho lá, e começamos a fazer shape, coisa e tal, fizemos uma marca, eu que desenhei, fiz arquitetura, né? Ia fazer, gostava de desenhar bastante, eu fiz a marca, fiz o logotipo e tal, Pôr do Sol chamava. E a gente começou a fazer prancha, vendeu prancha, e entramos em campeonato e coisa, e tinha equipe, Pôr do Sol, até mandei umas fotos para a Marion. Né, vou postar depois do... Não acreditava. Né? E foi assim. Daí, depois, quando entrei na faculdade, acabou que, não sei, por alguma razão, acabei me desinteressando, fui diminuindo, depois tentei voltar até, mas a passar arrebentação, já não estava mais no ritmo. Mas meus amigos até hoje surfam. Inclusive, alguns vocês devem conhecer, o Brown, Rodrigo Brown, que é delegado da COP. O Brown pega onda até hoje, né, daquela época. Bem, Chiminha, agora a gente vai colocar você na posição do interrogatório. Não tinha esse quadro a primeira vez? Não tinha. Esse aqui você não foi submetido das últimas temporadas. a um interrogatório, então nada garantista. Bem, o réu pode tomar um vinho, então... Pode, isso, bem inquisitório, falando nisso, né? Então, não tem direito ao silêncio, né? E as perguntas, então, são sobre questões que te marcaram, assim. E a primeira delas é o livro que te marcou, não jurídico. Cara, não é jurídico, mas é jurídico, que me marcou mesmo. Eu estava na faculdade, eu li um livro do Scott Turow chamado Acima de Qualquer Suspeita, que hoje até teve uma série nova que lançaram aí recente. Depois teve um filme, mas isso estou falando lá de 1988, no ano da Constituição. Me lembro de estar lendo o livro, já na primeira página do livro, começa o livro assim, eu sou o promotor. É a primeira frase do livro. Eu falei, é isso aí que eu quero. E já ali na primeira na introdução já do livro tem uma fala dele assim no júri, e ele dizendo assim, aprendi com fulano que o promotor tem que olhar no rosto do réu e apontar para ele. Porque se o promotor não tiver condições de fazer isso, o jurado não terá coragem de condenar. Foi no primeiro júri que eu fui fazer, eu me lembrei dessa frase. Então, foi um livro que me marcou, assim, sabe, em termos de literatura, assim. Eu gostei muito do livro, ele tem uma trama e tal, né? Hoje, se não quiserem ler o livro, tem um filme e tem uma série já, né? É ficção, né? Não é baseado em fato real não, nem nada. Não, mas a série é recente, não é? A série é recente, mas é uma ficção com base em coisas que acontecem. Então, eu aprendi muito do modelo americano, né? O promotor nos Estados Unidos é eleito, então tem uma trama de eleição,
interesses políticos e tal. No livro é bem interessante a história, é bem bacana. E tem um segundo livro que me marcou muito, chama-se Cronicando. Isso é totalmente pela isso. Obrigada, Rodrigo. Você estava falando que você gosta muito de assistir filme no fim de semana, quando você não está escrevendo alguma coisa assim. Então, um filme que te marcou. Pode ser uma série também. Filme, tem vários, né? Puta, tem vários, né? Eu gosto muito de filme argentino. Daquele do Ricardo Darín. Eu acho um baita de um ator. Eu e o Michel também somos fãs. E aí tem vários ali do Ricardo Darín. Eu me lembro dois que marcaram muito. Relatos Selvagens, é uma coisa assustadora, né? E qual que é das historinhas a tua preferida? Puta, eu gosto daquela do carro, né? Da ponte. Da ponte. É sensacional essa. Eu também adoro. E a do casamento, né? O casamento é muito bom. Casamento é espetacular, né? A do Bombita é boa também. É mais real, eu acho. Mas a do carro é sensacional. Fica a dica pra quem não assistiu. Quem não assistiu os filmes do Ricardo Darín, pega pelo ator, porque todos os filmes que esse cara faz são bons, incrível, assim, né? Tese para um homicídio. Tese para um homicídio, puta, muito bom, né? Aliás, O Segredo dos Seus Olhos. Tese para um homicídio é bacana até para entender a questão psicanalítica, né? Do cara imaginar coisas, ir atrás, né? E ver coisas, tese, né? Confirmar a tese, bem legal. Isso. E que tipo de música você gosta? Que música que você escuta no teu carro? Cara, eu escuto de tudo. A exceção de funk e baixaria, que é uma coisa que eu não curto. Até o funk eu até acho legal, mas o funk baixaria, aquelas letras, apesar que eu não gosto. Mas o resto eu ouço tudo. Eu gosto muito de rock clássico mesmo, e gosto muito de ouvir coisas diferentes, assim. Então eu fico fuçando coisas diferentes, assim. Coisa que eu nunca ouvi, eu gosto de ouvir, principalmente rock americano, assim. Mas vou bem, desde um Vinícius de Moraes, passando pelo sertanejo, passando pelo, enfim, bem eclético, MPB dos anos 80, 90, que a gente me influenciou muito na minha vida. Às vezes eu gosto de reouvir. E se você pegar o meu Spotify, tenho lá a minha preferida lista, chama-se Favoritas e Ecléticas. O algoritmo dele é bem doido. Então é eclético mesmo, eu gosto de tudo. Eu não gosto de ficar só numa. Né? Então não é assim um estilo único necessariamente, sempre estou gostando sempre de variar. E um sonho que você já realizou e um sonho que ainda está por realizar? Realizei vários sonhos, né? Casar, ter meus filhos, academia, produzir, lançar um livro, isso aqui é um sonho realizado também, né? Então tenho vários sonhos. Eu posso me dizer um cara bem realizado, assim, pessoal e profissionalmente. Tenho talvez um sonho que eu gostaria de realizar, que era lecionar numa universidade europeia. Quem sabe me aposentar aqui, amanhã depois ir para lá, mas é uma coisa assim meio abstrata ainda, não é um sonho ainda que eu, materializei, mas seria uma coisa bacana a fazer ainda. E o medo? A medo em relação aos meus filhos, né? Que aconteça alguma coisa com eles, vítima de crime, Deus o livre e tal. Mas seria um medo mesmo que eu tenho. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de nada. Enfim. Uma memória de infância. Agora você já contou algumas, né? Do futebol, várias, do surf, né? Mas tenta lembrar. Eu era um cara muito... Eu fantasiava muito na minha infância. Eu gostava muito de inventar brincadeiras. A infância rica ainda por conta da ausência da tecnologia, né? Eu inventava muita coisa, brincava de banco, daí fazia cheque, inventava o banco inteiro, criança mesmo, né? E tenho memórias muito boas e de jogar futebol, gostava muito, tenho memórias fantásticas de jogar futebol na rua, na frente de casa. Quebrar vidro da janela. Clássico. O dedão no asfalto. Dedão no asfalto, brincando de polícia e ladrão, de bicicleta. Uma vez eu arrebentei a unha inteira, porque o cara me fechou assim no asfalto, tudo, de chinelo, né? Tudo. Bom, me estourei algumas vezes, né, brincando. Tenho boas memórias da minha infância. E aqui, assim, né? Se você pudesse se definir com uma palavra, mas não vale procurador, professor... Não é para se despir desses... Dos papéis. Que são escudos, né, pra gente. Porque quando a gente pergunta o que você é, você fala, sei lá, promotor, por exemplo, curador, né? É o que você faz. Eu acho que eu sou um cara boa gente, assim. Gosto de convivência social, me dou bem. Um cara feliz, não tenho, enfim, problemas pessoais com ninguém, não tenho inimigos.
não sei, uma palavra só, assim, talvez uma pessoa feliz. Feliz, legal. E um defeito que você adoraria não ter? Às vezes eu tenho dificuldade de dizer não. Isso às vezes me atrapalha porque me obriga a fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Eu às vezes não recuso alguns convites que eu deveria recusar. E me lembro até do Andretta. O Andretta tinha uma facilidade para recusar. Me lembro dele uma vez brincando assim, cara, me convidaram para dar uma palestra, não sei aonde, era um lugar longe assim. E vão me pagar R$1.500. Eu falei, eu estou pagando 5.000 para não ir. Eu queria ter esse desprendimento de dizer, eu estou indo de graça. Então eu acho que eu tenho dificuldade às vezes de dizer não para algumas coisas. E uma comida preferida? Cara, eu gosto muito de massa, carne, em geral, mas de massa eu gosto mais, assim, e pizza para mim é imbatível, né? Uma boa pizza. De preferência, aquela pizza com tomate San Marzano, meio fresco nesse sentido, assim, mas é porque realmente faz uma diferença, né? Quem já comeu aquele tomate italiano de verdade, assim, é outra pizza, né? Então, pizza eu sou fã. E uma curiosidade sobre você que pouca gente sabe. Pô, já passei várias curiosidades para você, né? Mas deixa eu contar, vou fazer um bastidor do programa. Eu mandei as perguntas para ele ali, e ele falou assim, não, essa pergunta 10 aqui, de curiosidade, não tem outra, já falei, é do surf e do futebol, não tem outra. Eu falei, Rodrigo, pensa uma mania, pensa uma superstição. Ele falou, eu não tenho mania, muito menos superstição. Ele chegou aqui e falou assim, um medo, que meus filhos sofram algum crime. Olha, ó. Pois é. Isso é uma superstição. Isso é uma coisa meio automática, né? Brincadeiras à parte, conte lá. Eu compro muito livro e não consigo ler. Talvez pudesse comprar menos ou ler mais. É uma curiosidade, não sei se é a melhor curiosidade. Deixa eu pensar outra, vamos lá. Você cozinha? Pô, eu faço o melhor estrogonofe do mundo. Pronto. Tá Pronto. E agora, para finalizar, vinho. Um vinho dia a dia, não que você tome vinho todo dia, mas aquele vinho descompromissado. Não que você não tome também. Mas aquele vinhozinho assim, vou tomar um vinho aqui, mas sem precisar gastar muito. E aquele vinhozão que é para aquela ocasião especial. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei se não me falha a memória, do Luigi Bosca, né? Eu gosto muito do Luigi Bosca. Pro dia a dia, assim, mas tem o Routine muito bom também, tem DV Catena, enfim, são vinhos que você pode tomar ali no dia a dia. Esses são os campeões da audiência do programa aqui, né? Todo mundo vem e fala os dos argentinos. Não tem jeito, né? Tá? Mas eu não tenho, assim, eu gosto muito dos italianos também, dos vinhos franceses, um Beaujolais, E para tomar assim uma ocasião especial, eu destacaria até um italiano, qualquer Chianti, mas um Chianti Gallo Nero, né, clássico, porque tem variações do Chianti, né? Não sei se você conhece a história do Gallo Nero ou não. Não. Século XII, Siena e Firenze, na Itália, duas cidades ali setentrionais da Itália, estavam disputando uma região chamada Chianti, que é a região de Chianti, que fica bem no meio das duas cidades. E eles estavam para definir quem é que ficaria com a região. E eles chegaram a fazer o seguinte acordo. Vão fazer assim, 2 cavaleiros sairão. Um de Siena, outro de Firenze. O de Firenze vai em direção a Siena, o de Siena em direção a Firenze. E quando eles se encontrarem, aonde eles se encontrarem, nós vamos fazer a divisa. E eles sairão assim que o galo cantar. E aí escolham os seus galos. Aí Siena escolheu um galo branco. E Firenze escolheu um galo negro. E Siena resolveu entupir o galo de comida, achando que ele ficaria feliz, né? Vai comer bastante, vai cantar muito, porque vai ficar feliz. E Firenze não deu nada para o galo cantar. E acabou que o galo que não comeu reclamou mais cedo, né? E cantou mais cedo. Então o cavaleiro de Firenze sai bem antes e encontra o de Siena quase que na saída da cidade. Então toda a região do Chianti ficou em favor de Firenze. E aí, então, eles pegaram essa história do Gallo Nero e está nos rótulos, condição de qualidade do vinho, né? Então, você pega no rótulo do vinho, tem um Gallo Nero. Você pode tomar isso aí, que é o Chianti clássico, é o especial. E o Galo Fitness, que eu não quis comer. Muito boa a história, adorei. Então, infelizmente, chegamos ao fim, porque
Com o Rodrigo, a gente sempre pode passar horas conversando. É Eu sempre um prazer agradeço. te ouvir. Sempre aprendo muito com você. Por mais que a gente tenha alguns anos de convivência, não tem acho que uma conversa que eu tenho com o Rodrigo que eu não aprenda alguma coisa. Eu te agradeço por isso. E agradeço imensamente você ter vindo aqui. A gente sabe a disponibilidade do tempo hoje. O tempo é a coisa que a gente tem de mais precioso, né? É muito curto o tempo, mas você ter disponibilizado aí para vir aqui conversar com a gente mais uma vez é uma alegria imensa e uma honra muito grande para mim e para o Michel. Então, a honra é toda minha, né? É uma alegria. E toda vez que vocês me convocarem, eu aqui estarei. Não porque eu não saiba dizer não, mas é que para vocês eu sempre digo sim. Mas, ó, e de bom grado e de bom gosto. Pra gente finalizar, tem que pôr um pouquinho mais de vinho pra gente poder brindar Isso, vamos esse encontro aqui, que é um encontro muito significativo pro canal, porque é uma repetição do início e tem sido muito legal. Mais ouvido, E do porque programa mais ouvido. do Chemin foi o programa até hoje mais ouvido, então... Responsabilidade agora que fica meio complicado pra mim. Um brinde, obrigada pessoal, pela presença. até a próxima. Um brinde, pessoal.